hello! Sejam muito bem-vindos ao vídeo 3 do meu desafio de 150 dias mudando a minha vida em 2026. E 150 dias porque faltavam 150 dias pro ano acabar no dia que eu comecei. Então se você não viu os dois primeiros vídeos, depois você vem aqui no meu canal dar uma olhadinha. Vou deixar linkado aqui no card, eu ainda não sei como faz isso, mas vai acontecer. Não sei se é do lado de cá ou do lado de cá, mas vamos lá. No vídeo de hoje eu vou te contar como é que foi a semana 2 do desafio, que eu já vou te dar um spoiler. Foi a mais difícil até agora, foi bem complicadinha. Eu vou te dar um pouco de contexto antes e depois eu vou te dizer quanto estou pesando agora, quanto eu estava pesando na semana passada, como foi o meu processo, né, a minha evolução durante esse tempo. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu estou conferindo tudo no meu diário de bordo. Se você já viu os meus outros vídeos, você sabe que eu montei um diário de bordo todo bonitinho e que eu anoto nele todos os dias como estou me sentindo, o que eu fiz naquele dia, se eu consegui cumprir as metas e tudo mais. E a gente vai passar pelo diário. Bom, vamos lá. Como é que eu tô me sentindo? Gente, eu tô me sentindo meio estranho. Um ano atrás, né, ano passado, a gente tinha decidido aqui em casa que a gente ia começar a ser mais saudável. Então a gente tinha, eu e meu marido no caso, né, moramos só, meu marido e eu, nós não temos filhos. E aí a gente tinha decidido que ia acordar cedo, ir pra academia e tal, e começar a correr, que é um sonho que eu sempre tive, né, correr, tudo mais. Só que, e a gente foi andando, sabe, a gente foi fazendo. Nos 100 primeiros dias do ano, nós fizemos um desafio de 100 dias, com exercício físico todos os dias por pelo menos 30 minutos, e nós cumprimos. Inclusive ontem, eu abri o meu Gym Hats e fui olhando lá atrás, e assim, eu era outra pessoa. Eu vou deixar fotos pra vocês verem, mas eu era outra pessoa. Eu pesava 103 quilos e eu conto mais sobre isso nos outros dois vídeos aqui do desafio, se você quiser depois dar uma olhada. Mas o que acontece? A gente tava fazendo esse desafio lá e aí a gente conseguiu, seguindo tudo mais. E aí, quando estava terminando, na verdade, uns poucos dias depois que terminou, eu perdi o meu avô, ele acabou falecendo. E nisso, eu entrei numa espiral de coisas ruins, porque eu fiquei muito deprimida, eu entrei em depressão, né? E aí eu não conseguia sair de casa, não conseguia fazer as coisas, e aí, enfim, tudo virou uma grande dificuldade pra mim, tudo era um martírio. Fechei a minha empresa e tudo mais, e aí as coisas foram ficando complicadas. Eu não percebi uma coisa, gente, que é uma coisa óbvia, mas se você não está lutando para emagrecer ou manter, você está engordando, e eu fui engordando cada vez mais. Acontece que aquela rotina que a gente tinha montado era uma coisa que a gente gostava muito, sabe? Acordar cedo, fazer a nossa academia, acabar logo com essa pior parte do dia, tentar seguir ali uma dieta mais ou menos, a gente estava fazendo uma marmita mais ou menos no final de semana e tudo mais, e tava dando certo. Quando aconteceu esse infortúnio, a gente parou, depois a gente tentou voltar algumas vezes, mas foi bem difícil, uma adaptação. No fim do ano passado, eu precisei operar, na verdade eu passei muito mal no fim do ano passado, eu só consegui operar em janeiro desse ano, que foi a vesícula, eu tirei a vesícula. Tivemos muitas outras coisas pessoais acontecendo no meio do caminho, um grande turbilhão, uma grande confusão. Para este ano de 2026, na primeira metade do ano, ainda tava muito caótico pra mim, ainda tava muito confuso. Eu fui me encaixando em como dava em várias áreas da vida, e do segundo semestre em diante foi quando eu decidi fazer esse desafio para retomar realmente a minha vida, para pegar a rotina que eu quero viver para sempre. E aí que tá uma questão importante. Esse desafio é de 150 dias, mas a rotina é o que eu realmente queria viver pro resto da minha vida. Então, precisa ser uma coisa sustentável no longo prazo. Duas coisas que eu venho percebendo e que são clichês, mas são muito verdade, é que não adianta ser uma coisa rápida e você não conseguir segurar isso por muito tempo, e que também cada passinho que você dá, cada dia faz uma grande diferença no fim das contas. Quando a gente tem uma meta muito grande, a gente tende a querer alcançar ela o mais rápido possível. Aí eu fiquei ali 28 anos engordando, comendo igual uma louca, sem nenhum tipo de pensamento direito sobre a comida, sabe? Sem uma boa relação com a comida. E do nada eu quero criar isso em um mês. Não vai acontecer. Então, desde setembro do ano passado, eu entrei num processo de emagrecimento. Já perdi 27 quilos, 26 quilos até agora. Depois vou atualizar vocês do meu peso. Mas ainda tem muitas coisas pra fazer, ainda tem muita coisa pra caminhar nesse processo, nesse desafio agora, dentro das minhas metas, que eram pesar 60 quilos ou chegar o mais perto possível disso, conseguir correr 5 quilômetros sem parar, ler 20 páginas de um livro todos os dias, comer melhor, né, me alimentar melhor, fazer a minha dieta ali do jeito que tem que ser, e postar alguma coisa nas redes sociais, movimentar as minhas redes sociais de trabalho. Vamos ver o que eu consegui fazer nesses dias. Começando na segunda-feira, então, eu fiz academia, fiz braço. Uma coisa que eu falei pra vocês no outro vídeo, né, no vídeo 2, que eu tava querendo muito fazer, era adicionar o cardio na semana passada, não rolou. Inclusive, no vídeo 2 também mencionei várias vezes que eu estava muito estressada, que estava tudo muito complicado, meu gato tinha voltado depois de 46 dias sumidos, lembra dessa história? E eu tava achando assim, ah não gente, achei que era uma TPM, mas não era. Era que na terça-feira ela veio aí e veio com tudo. Era uma TPM mesmo, eu estava muito estressada na semana 1 porque aconteceu isso tudo e porque eu não tinha as comidas prontas, né? Tinha passado o final de semana. Contei pra vocês no último vídeo que eu passei o final de semana da semana 1, que fazia minhas
minhas marmitas pra semana 2, pra ela ser mais fácil, menos estressante. E foi bem mais fácil, menos estressante. Porém, eu estava naqueles dias. Então foi mais fácil, menos estressante na parte de comer, mas não foi assim no resto das coisas. Foi uma semana muito desanimada. Eu fiquei muito desanimada na semana passada. Tava muito cansada mentalmente. Eu passei o fim de semana cozinhando, então assim, não tive descanso. E isso acabou virando uma grande bola de neve. Mas na segunda-feira eu não fiz o cardio que eu falei que ia fazer. Eu fiz academia, fiz braço. E fiz assim, male, tá? Eu não tô fazendo as 4 séries que era pra ser feita. Eu tô fazendo só 3. Se você não viu meu treino ainda e quiser ver, eu deixei lá na outra rede de vídeos curtos, tanto meu treino de braço quanto meu treino de perna, pra você dar uma olhada. Eu testei uma academia nova. Aqui em casa a gente usa, não vou falar o nome do aplicativo, mas um negócio aí que dá pra você ir em várias academias. A gente testou uma academia nova e eu gostei bastante, porque os equipamentos são novos, o lugar é melhor, assim, tem várias coisas que, por exemplo, kettlebell não tem na minha academia antiga e tem nessa nova, e eu gostei, foi legal. Só que ela fica longe de casa, não dá pra ir sempre. Produzir stories, beleza, não li, gente, não li, não fiz atividade fora de casa também. Mas eu tive bastante aula na segunda-feira, tive a gravação do vídeo, porque tinha esse vídeo, né, o outro vídeo que saiu semana passada eu gravei na segunda, saiu na quarta, então eu gravei ele também. E aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava caindo de sono às 8 horas da noite. Caindo de sono. Eu tava conversando com meu marido e de repente eu dormi. Eu tava muito cansada. Passei o dia exausta. E isso aconteceu de novo na terça-feira, já te dando o spoiler. Eu dormi de novo assim. Então foi uma semana que eu realmente não tava tendo energia para nada. Eu acho que também pelo déficit calórico, né? Coloquei aqui na minha autoavaliação que a minha energia foi 4 de 5, meu humor 3 de 5 e minha produtividade 4 de 5. Na terça-feira eu fiz uma caminhada. A menstruação chegou com tudo, então eu não quis fazer academia, até porque era pra ser dia de perna, é pesado demais. E eu fui fazer só uma caminhada com meu marido, foi legal, a gente caminhou. Já contei como uma atividade fora de casa, inclusive. Bom, escrevi aqui, né, a menstruação chegou, quase não trabalhei, tive só uma aula, que foi à tarde, mas fiquei muito deprimida, tava muito desanimada. Sempre que eu tô naqueles dias, eu fico bem na minha, eu fico bem introspectiva, e esse desafio tá sendo muito bom pra mim, porque eu tô anotando todas as coisas todos os dias pra poder contar pra vocês depois, então isso faz com que eu tenha consciência do que tá acontecendo. Que nem na semana passada que eu tava o suco do estresse, eu percebi porque eu anotei. Eu anotava todo dia e depois eu olhei e falei, gente, mas realmente foi uma semana bem estressante. Olha só, eu anotei isso todos os dias. E na última semana eu percebi que tava desanimada porque eu anotei também. Então, essa atividade de fazer anotação é uma coisa que inclusive minha psicóloga e meu psiquiatra já tinham me passado muito tempo atrás e eu não fazia exatamente da forma como era pra ser feita, mas agora eu vejo a diferença que isso faz. Eu anoto também tudo que eu como naquele aplicativo que eu mencionei pra vocês no último vídeo e isso também faz muita diferença, porque eu peso tudo antes de comer. Eu anoto tudo. E isso faz com que eu não belisque, porque eu não quero anotar lá que eu comi aquilo errado. Isso faz com que eu tenha mais consciência das calorias, porque antes eu supunha assim, acho que tem X calorias, tem Y. Quando veio tinha o dobro, tinha o triplo. Por isso que eu tava imersa, não tava entendendo. Então anotar as coisas é muito positivo. É um hábito que a gente deveria adquirir, tá? Coloquei aqui que a energia tava 3 de 5, o humor 3 de 5 e a produtividade 2 de 5. Não foi uma boa terça-feira. E olha que eu só tive uma aula pra dar, viu? Eu sou professora de inglês, caso vocês não saibam. Inclusive, faz o seguinte, aproveita que tá agora no vídeo, já se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante, e deixa um like, porque eu ainda vou ter que fazer vários outros vídeos lá na frente, não tá te custando nada, mas tá me custando. Então, por favor, contribua comigo. Vamos lá. Na quarta-feira, acordei e fiz perna na academia, não tava afim, mas eu fiz. Treinei fofo, até anotei, ó, treinei fofo, bastante coisa pra fazer, aula e mentoria. À noite inventei um salgado que deu errado, frustrante. Fui fazer uma receita que eu vi na internet, eu errei, tava escrito 60 gramas de farinha, botei 600. No caso, eu botei 300, porque era tudo que tinha aqui em casa. Falei, vou fazer meia receita. Deu tudo errado, o negócio virou uma pedra, foi horrível. Fiquei super frustrada, porque eu já estava desanimada, eu já estava cansada. E não sei pra que eu fui fazer também, porque eu tinha comida congelada pra semana inteira, mas eu queria inventar moda. E aí eu vi que não deu certo. Enfim, coloquei aqui que a energia tava 3 de 5, o humor 4 de 5 e a produtividade 3 de 5. Não foi uma boa quarta também, porque foi lotada de coisa pra fazer, mas tudo bem, superamos. Quinta-feira eu fui na academia, fiz braço. Beleza. Depois teve inauguração de uma padaria nova aqui perto da minha casa e eu fui na inauguração. Então eu conto isso como uma atividade fora de casa, tá? Por favor, me dá meus pontos aí. Tive terapia na quinta-feira, levei umas lapadas da minha psicóloga e foi um dia muito moroso, foi um dia muito arrastado, igual tinha sido na terça. Eu tenho poucas aulas na quinta-feira, geralmente eu tenho só uma mentoria à tarde, não tenho aula de inglês realmente. Então foi um dia que eu fui levando como dava. Quando eu tava na terapia
terapia, né, eu fui conversando com a minha psicóloga, usando também o diário, né, o diário de bordo, porque eu fui explicar pra ela as coisas que eu tava passando e o estresse que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo. E durante a terapia eu percebi que eu estava deprimida. A depressão tava me pegando de novo. Quem tem depressão há muito tempo, depressão de verdade diagnosticada, sabe que às vezes você tá funcional, você tá fazendo tudo o que você tem que fazer, você tá trabalhando, etc. Mas você não tá realmente curado. Você ainda tá mal, só que você não tá percebendo. Eu fui falar com ela, olha, será que eu tô deprimida ainda? Porque assim, eu não tô me sentindo triste, mas eu tô me sentindo sem energia. E enquanto eu falava com ela, eu percebi que eu tava triste sim. A tristezinha tava me abraçando. E aí, eu coloquei aqui, ó, não quero fazer nada, tô muito desanimada. À noite inventei de mexer com uma outra coisa que eu não vou contar pra vocês ainda, que é o projeto futuro. Mas beleza, minha energia estava 1 de 5, minha produtividade 2 de 5, meu humor 2 de 5, não foi um bom dia. Tô falando todos os dias como não foram bons dias, né? Fica parecendo que é uma coisa muito ruim, mas gente, a questão é, esse desafio tá sendo muito bom pra mim, pra eu perceber os meus padrões, pra eu perceber o que tá acontecendo comigo. E eu espero que esteja sendo útil pra qualquer um de vocês que esteja me assistindo, pra poder perceber que nem todos os dias são iguais. E que é muito bonito a gente assistir coisa na internet, em que todo mundo tá feliz, tudo vai dando certo pra pessoa, todos os dias são lindos e aesthetic, mas a vida real não é assim. Então quando a gente vive de inspiração da internet, a gente se compara com a nossa vida e fica assim, a vida de todo mundo é ótima e a minha é uma grande merda. E isso dá mais depressão ainda. Então eu tô trazendo pra vocês essa história, contando como foi realmente a minha semana, pra vocês perceberem que eu sou uma pessoa comum. Só que mesmo tendo sido muito difíceis meus dias, mesmo eu estando passando por um período pessoal assim complicado, né? Eu ainda tô nesse processo de curar a depressão e essa coisa toda, ainda tendo que ser muito consciente de tudo que eu tô comendo, tendo que ser consciente do exercício, mesmo assim, eu estou cumprindo o meu mínimo possível. E é isso que eu queria falar com vocês. É que todos os dias eu fiz exercício independente do que aconteceu. Todos os dias eu fiz a minha dieta. Eu só tive 2 refeições livres. E vou falar um pouquinho sobre isso, que no domingo eu dei uma vacilada. Mas eu nunca deixo de fazer aquilo que é obrigação. O exercício sempre será feito. Independente do que aconteça, eu vou dar conta e vou fazer. A alimentação, eu sempre vou anotar no meu aplicativo. Às vezes eu não vou seguir exatamente a quantidade de caloria, porque naquele dia eu tô precisando de um pouco mais ou um pouco menos, mas estará no meu aplicativo. Por quê? Rotina, constância, e por mais que um dia ou outro eu vacile e alguma coisa aconteça, o que vai contar mesmo é o montante geral. Então, eu estou sendo constante e eu indico que vocês sejam constantes por causa disso. Nesse dia, então, que eu já não sei mais qual é o dia, acho que é quinta-feira, né? Não, sexta-feira, eu fiz corrida 30 minutos com meu marido. Aqui na minha cidade tem uma rua de 2 quilômetros ida 2 volta, que é muito boa de correr. A gente foi andando, que eu tava desanimadíssima, cansadíssima, uma sexta-feira assim, que a gente já não tava aguentando mais, sabe? De exaustão, de mental mesmo. E a gente foi caminhar na força do ódio, porque ninguém tava com vontade, nem eu nem meu marido. Nós fomos caminhar bem devagarzinho, bem tranquilo. E na volta a gente deu uma animada e resolveu correr. E nós corremos os 2 quilômetros de volta. Então foi muito positivo, é o que eu falo pra vocês. Mesmo quando o negócio tá muito ruim, a gente vai lá e tenta fazer o nosso mínimo, que às vezes sai melhor do que a gente estava esperando. Produzi, né? Fiz alguns vídeos pra rede de vídeos curtos e foi isso. Bom, dia super moroso, não fiz quase nada de nada útil. Tinha que ter feito algumas coisas, mas não rolou e ficou por isso mesmo. No sábado, meus queridos, no sábado eu comi fora de casa, foi a minha refeição livre, então a gente foi comer hambúrguer num lugar que eu gosto muito. E aí tinha batata frita, molho, etc. Eu comi, não comi o molho todo, né, a batata toda, comi o tanto que eu tava dando conta, mas foi legal. Mas guarda isso, comi e foi ótimo, beleza. Saímos de casa, então contou como uma atividade fora de casa, tá? Eu tinha que ter feito marmita no sábado, mas eu não fiz. Por quê? Eu não tinha energia nenhuma. Eu não fiz marmita, eu não fiz quase nada. Eu só lavei roupa, coloquei pra secar, depois eu guardei e algumas coisinhas aqui em casa. Foi basicamente isso, não fiz muita coisa, passei o dia todo deitada e muitos dias serão assim, entendeu? Eu vou relatar sempre pra vocês a verdade, o que foi de fato que eu vivi. Eu não gosto de filmar isso pra mostrar pra vocês depois, porque além de dar um trabalho descomunal, eu tenho que ficar arrumando a casa pra ficar filmando, sabe? Eu acho isso um saco, então isso eu não vou mais ficar mostrando. Mas, futuramente, dependendo se isso aqui começar a virar um trabalho, serei obrigada a fazer. Contribua comigo que isso pode acontecer um dia. Enfim. Ok, sábado foi um dia amoroso, que eu não fiz nada e eu fui comer fora. No domingo eu acordei comendo no café da manhã o resto do hambúrguer do sábado. E isso já cagou meu domingo. Por quê? Porque daí eu perdi um pouco o senso da rotina que eu estava tendo durante a semana. E muitas vezes a gente tá seguindo a rotina direitinho, a gente tá seguindo a dieta, a gente tá fazendo academia, ou enfim, o exercício. Só que aí chega o final de semana, a gente quer comer o mundo, a gente não quer fazer exercício, a gente não quer fazer nada. E a gente acaba perdendo o progresso da semana. E eu fiquei com muito
com isso na cabeça. Então eu tentei não fazer isso novamente. Depois eu acabei nem almoçando, porque eu tava cheia do resto do hambúrguer de manhã. Depois de tarde a gente foi tomar sorvete, que é o meu dia de sorvete. Não tinha o sorvete que eu queria tomar, então eu tomei um outro sorvete lá do BK mesmo, porque eu gosto é daqueles gelatos mais chiques, só que não tinha nenhum sabor que interessa. E uma coisa que é séria, eu não gasto caloria com coisa que eu não quero muito. Então eu raramente posso ter uma refeição livre, eu vou comer qualquer coisa. Eu cheguei lá e os sabores eram ridículos, eu falei, não, muito obrigada, não vou tomar um trem desse, ainda mais porque é caro, não vai acontecer. Então eu tomei o outro sorvete, que foi o do BK, que eu gosto, que tem brownie, etc. Depois eu passei nas Americanas, e eu queria comer tudo que tinha nas Americanas. Eu quase comprei um Pringles, eu quase comprei um Oreo, eu quase comprei 3 barras de chocolate, eu quase comprei tudo que eu vi pela frente. Porque eu estava desesperada de vontade de comer uma coisa que fosse afagar a minha alma. Eu estava deprimida e muito porque eu não estava podendo descontar as minhas coisas na comida. E todo mundo que é obeso ou já foi obeso um dia sabe que a gente desconta as coisas na comida. Você não ficou obeso porque você estava muito feliz e animado. Você ficou obeso porque você tinha vários problemas que em vez de resolver, você descontou na comida. Meu caso, mesma coisa. Então, eu acabei comendo muitas coisas durante a minha vida, sempre que estava triste. Meio que semana passada, meu cérebro pensou assim, estamos muito tristes, vamos comer tudo que a gente vê pela frente. Quase comprei todas essas coisas, mas no fim das contas, saí invicta. Palmas pra mim, por favor. Não comprei nada nas Americanas, não comprei nenhuma daquelas comidas gostosas, maravilhosas que eu queria muito comer. Vim embora pra casa, a gente comeu o que a gente tinha que comer. Eu não tô lembrando agora o que é no meu plano alimentar. Ontem à noite, quando a gente chegou em casa, eu comi pão com ovo e queijo. Pra vocês terem uma ideia. Pão, 2 ovos e um queijo. E foi isso, um queijo mussarela. E aí, à noite, mais tarde, eu até ia comer mais coisa, que eu não tô nem lembrando o que era, e acabou que eu nem comi, sabe? Eu comi só o meu pãozinho mesmo e foi ótimo. Eu consegui me segurar, eu me senti muito vitoriosa. E é pra mostrar pra vocês que mesmo quando as coisas estão muito difíceis, a gente pode não dificultar elas ainda mais. A gente pode não deixar ainda pior. E foi o que eu fiz. Eu comi ali o pãozinho que eu tinha que comer, eu fiz as minhas coisas do jeitinho que tinha que ser, e beleza, acabou. Não foi a melhor semana de todas, mas hoje já acordei muito mais animada. Hoje já fui na academia mais animada. As coisas já estão no outro ritmo. E a Preta que dá um oi pra vocês. Dá oi, Preta. Oi, queridos. Tudo bom? Dá um like pra minha mãe. Linda. Ok, então pra gente finalizar, vamos olhar pras minhas metas como é que foi, né? No sábado, inclusive, eu corri, tá, gente? Esqueci de mencionar, mas eu corri no sábado com a minha tia. Eu tinha corrido à noite na sexta-feira. Assim que eu tava saindo da corrida, ela me manda mensagem e fala, estou na sua cidade, vamos correr amanhã cedo às 7 da manhã. E eu podia ter dito não, mas eu falei, claro, vamos, e corri com a minha tia, eu, meu marido e minha tia. 7 horas da manhã, num sábado, depois de ter corrido numa sexta-noite, naquele cansaço que eu falei pra vocês. Mas foi o que me salvou. Então, eu acabei correndo 2 vezes na semana passada, que foi sexta e sábado. Não é legal correr um dia após o outro, mas aconteceu. Era pra eu ter espaçado e era pra eu ter corrido mais vezes? Sim, mas não rolou. Eu fiz exercício todos os dias, isso normal. Fiz a dieta quase todos os dias, saí da dieta no sábado à noite, minha refeição livre, e no domingo, naquele sorvete que eu tomei. O domingo foi todo bagunçado, eu não comi tudo que deveria ter comido também. Mas, de forma geral, fiz as minhas atividades fora de casa, teve a inauguração da padaria nova, teve as corridas que eu fiz, e é isso que a gente pode entregar. De livro, não tô lendo ainda, não achei alguma coisa que chamasse muito a minha atenção. Tô lendo um livro sobre meditação, mas no dia que eu quero, não tô sendo muito constante com isso. E pra esta semana, a minha maior meta é fazer mais cardio. Então eu quero fazer meu exercício de manhã e também fazer um cardio à noite, vamos ver se eu consigo. Pra além disso, a minha outra meta, porque eu só tenho 2, né, fazer o cardio e correr, porque eu tô precisando correr. A minha outra meta pra essa semana e continuar filmando pra vocês aqui, principalmente trazer nas minhas redes de vídeos curtos as coisas que eu estou fazendo. Só que esse eu não vou prometer muito, porque a gente vai devagar com as coisas, a gente tem que ir com uma coisa de cada vez, senão não vou dar conta, tá? Vou falar pra vocês, atualizar pra vocês do meu peso, que eu fiquei de falar. Na semana passada, eu estava pesando, não sei se vocês lembram, né, que eu fiz atualização também no outro vídeo. Mas a partir do outro vídeo, semana passada eu falei com vocês que eu estava pesando 78,150. Essa semana eu estou pesando 77,350. Eu pesei hoje de manhã cedo, hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, vocês vão ver esse vídeo só na quarta, mas eu pesei hoje de manhã cedo, estou com 77,350. Ainda estamos na meta dos 60 quilos. Eu acredito que não vai ser possível chegar em 60 quilos até 31 de dezembro, mas acho que 65 a gente consegue, né? O que vocês acham? Mas vamos caminhando. Tá faltando 4 quilos pra eu sair da obesidade e pra eu chegar apenas no sobrepeso. Faltam 4 semanas pra 5 semanas, na verdade, pra eu bater 1 ano de processo de emagrecimento. Então eu vou ficar muito feliz se eu conseguir perder esses 4 quilos nessas 5 semanas, pra eu inteirar ali todos os quilos que eu queria ter perdido durante esse tempo. E assim, eu quero
poder falar que em um ano eu saí da obesidade grau 3 no máximo possível e consegui chegar só no sobrepeso, e eu vou ficar muito feliz. Muitos altos e baixos, muitos momentos bons, muitos momentos ruins, mas eu consegui caminhar durante esse processo. E o que eu digo pra vocês de reflexão nesse vídeo é isso: a vida não é perfeita, a vida nem sempre vai ser um mar de rosas. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai ser muito legal pra muita gente, porque a gente gosta de ver as pessoas se dando bem, as coisas dando certo, mas eu tô aqui pra relatar o que tá acontecendo de verdade, é isso que tá acontecendo de verdade. Essa semana foi chatinha, eu espero que a próxima semana, que é essa que tá começando agora, seja melhor e eu tenha coisas mais legais pra contar pra vocês. Eu quero muito correr atrás dessa meta da corrida, que é uma coisa que é importante pra mim. E me deixe saber também se vocês gostaram desse novo formato aqui, porque eu estou sentada no chão aqui no meu escritório, nessa parte aqui de trás, e estou usando a minha câmera em vez da webcam. Se vocês gostaram, acharam que a qualidade tá melhor, ou enfim, se vocês têm algum comentário, deixa aqui, por favor, que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever, porque isso me ajuda demais, e deixar o seu like pra eu saber se eu deveria estar continuando, que eu não sei se eu tô falando sozinha, se tem alguém prestando atenção em mim. No último eu vi que a Lindsay tava prestando. Obrigada, Lindsay. Se você chegou até aqui, comenta Kindle aqui embaixo, que eu quero saber. Inclusive, ninguém me deu indicações de bons livros, eu ainda estou buscando. Enfim, espero vocês no próximo vídeo. Trarei novidades, contarei tudo em primeira mão. Sempre na quarta-feira vai sair aqui, viu? Um beijo.